A gente falava, acho que ali no intervalo, umas 3 ou 4 vezes a gente, só no nosso papo ali, a gente falou 3 vezes na palavra paradigma, né? Então a gente resolveu fazer uma aula também problematizando, porque antes de a gente começar a trabalhar com psicoterapia positiva em consultório, ou trabalhar esse olhar positivo, que talvez não é só para o consultório, é para a vida, a gente também está falando de paradigma. A definição de paradigma que eu mais gosto é um conjunto, só uma pessoa, tá, 2 pessoas, beleza, depois eu levo lá para o Luciano. A definição de paradigma que eu mais gosto, que eu, na verdade, nem olhei assim nenhuma definição, mas como eu dava aula sobre isso, né, já tem várias definições na minha cabeça, então vou fazer uma breve sintetizada. É um conjunto de ideias que formam uma matriz que norteia jeitos de pensar, jeitos de fazer de uma sociedade em determinado período histórico. Então, o que eu estou dizendo? Que se a gente for vamos pegar a Idade das Trevas, lá 1100, 1200, a gente tem um período, né, de dominância católica, onde o conhecimento era muito pouco difundido, ali a gente está iniciando a criação das universidades, lá para 1200, né, e, obviamente, a produção de conhecimento é muito pouco científica. Então, a ideia de pensar na época, as perguntas que se faziam para a gente obter respostas, iam ter a ver com aquele contexto histórico. Então, o paradigma da época, que é um paradigma muito religioso, ia possibilitar a gente fazer perguntas e desenvolver metodologias que a época também permitia. Então, a gente tinha um tipo de produção de conhecimento. Então, o paradigma de uma época é a base, é uma matriz, digamos assim, onde o conhecimento que é produzido, ele advém daquela matriz, daquela base, daquele jeito de olhar as coisas. E a saúde, ela vem, digamos, passando por vários momentos em termos históricos, ela é considerada de diferentes maneiras. Se a gente for pegar, né, que a gente está falando de um curso de psicoterapia clínica, a gente está falando da área da saúde que é muito ampla, os próprios termos de saúde mental, prevenção em saúde, promoção em saúde, tem algumas divergências e tem, inclusive, alguns erros de, não digo nem de semântica, mas de utilização mesmo prática desses termos. Da década de 90 para cá, houve um maior investimento, digamos assim, em práticas de qualidade de vida, de bem-estar. Então, esse movimento da psicologia positiva na área de qualidade de vida já vinha acontecendo e começou a se falar, por exemplo, em prevenção, em fazer exames, né? Para quem trabalha com esportes, né, Cassiano sabe muito bem essa onda toda que teve agora ligada ao esporte, ao corpo, a gente vê isso nas ruas. Então, o paradigma ele vai aos poucos se implementando. Porque, na verdade, a OMS já fala que desde 1948, lá após a Segunda Guerra Mundial, que a saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual. Espiritual a partir da década de 80, né, numa convenção que teve no Canadá, e social. Então, a saúde tem 4 dimensões. Só que o quanto isso, da Segunda Guerra Mundial para cá, foi se desenvolvendo, demorou bastante tempo. Porque paradigma é um modo de pensar. E paradigma não se muda de uma hora para outra. Então, paradigmas duram por centenas de anos, às vezes 4, 5, 6 séculos. Não é simples a gente mudar um paradigma. Só que para a gente poder sentar na clínica e fazer psicologia positiva, a gente tem que questionar um pouquinho, tá, em que modelo paradigmático a gente foi subjetivado, a gente foi instruído, e como é que eu, daquele ser, né, que está ali com outra pessoa, com vários objetivos, como é que eu estou preparado realmente para fazer essa psicoterapia clínica, porque ela está em outro paradigma. Provavelmente um paradigma diferente daquele, né, que a gente foi ensinado na nossa formação. Então é sobre isso que eu quero abordar um pouquinho com vocês, e eu falo mais especificamente sobre o modelo completo de saúde mental, que vai nortear realmente daí a nossa prática mais clínica. Tá? Então como é que a gente está hoje? Construí uma linha do tempo, e para os junguianos de plantão aqui talvez conheçam a professora Denise Ramos, de São Paulo. A Denise tem um livro de psicossomática que é bem clássico, que é Psique do Corpo, que trabalha dentro dessa visão junguiana de psicossomática que eu gosto muito, no qual, inclusive, aquela que eu uso mais em consultório para trabalhar com a psicossomática, né? A questão da simbologia das doenças. E a professora Denise Ramos, ela trabalhou essa ideia, né, do paradigma da saúde através dos tempos. Alguém já viu algo parecido com isso? Adriano, já? Eu gosto de falar sobre isso para a gente entender que momento a gente está na história. E
para entender também que é um conceito que, digamos, tem uma certa flexibilidade, vai mudando. A gente tem o primeiro paradigma em saúde que a gente tem registro, que é o paradigma primitivo, que é de mais ou menos 3.000 a.C. Se a gente está falando daquela época lá dos egípcios, ou da medicina ayurvédica lá na Índia, então é dessa época super antiga. Né? A época das primeiras medicinas, a medicina ayurvédica, que é a mais antiga, veio mais ou menos dessa época, aí 3.500 a.C., tá? Dentro de uma cultura mais oriental. Né? Então, o paradigma primitivo tinha uma conexão, a saúde era uma conexão com o ser humano com o cosmos, né? com o todo. Só que um todo não só com o biopsicossocial que a gente vê hoje, é um todo realmente tem a ver com os deuses, com como eu estou fazendo alguma coisa que está alinhada àquilo que os deuses querem. Então, muitas vezes, quando a pessoa estava doente, podia ser uma punição desses deuses, ou eu não estou alinhado com aquilo que os deuses querem. Não? As práticas xamânicas entram aqui também. Tá? Depois a gente tem um paradigma grego, mais ou menos aqui 500 a.C., que dura mais ou menos por 1.000 anos, né? Principalmente com Hipócrates, aquele, né, que trouxe aquele juramento da medicina. O Hipócrates já estava já no final desse período grego, porque ele já estava fazendo uma transição aqui um pouquinho diferente. Mas o modelo grego era um modelo muito parecido com o que a gente tem no papel de saúde hoje, que a pessoa não era considerada, por exemplo, doente, tinha algum desequilíbrio nas mais diversas dimensões dela. Então os gregos frequentemente receitavam, né, banhos, né, então, acho que hoje seria vai no shopping fazer compras, né, vai jogar bocha, sinuca no final de semana porque tu precisa socializar. Então eles tinham uma ideia, interpretação dos sonhos, teatro. Então ele tinha uma ideia bem ampla do ser humano. Então o adoecimento ou a questão da saúde era um equilíbrio das mais diversas áreas. Nesse paradigma grego, mais um grego antigo, ali mais para Hipócrates já começa a ser um pouquinho diferente, né? Com a questão do átomo, do análise, então já começa a ficar mais científico a parte posterior aqui do paradigma grego. Depois teve um momento aqui que envolve a Idade das Trevas, que a gente estava falando, com a invasão do Império Romano e a expansão, né, do cristianismo na Europa, onde a gente teve um período de saúde bem complicado. O conhecimento não era produzido e a gente tinha um paradigma cristão, onde a doença ou a relação com a saúde era considerada muito uma ideia de punição divina, né? A gente tem aqueles casos clássicos lá da pessoa com lepra, né? Ou com algumas pestes onde Deus puniu, né? O problema é da pessoa, então tu está isso porque tu pecou. Não se tinha um conhecimento científico para trabalhar minimamente uma ideia de contágio, né? O que pode estar por trás. Tudo começa a mudar a partir do Renascimento, então essa bolinha que está ligada ao Renascimento, com a mudança do paradigma em saúde, que é chamado de paradigma cartesiano. Claro, porque a gente tem aqui no René Descartes, que nasceu lá em 1400 e alguma coisa, que eu não lembro mais, o Descartes já começa a pensar diferente, a ideia de, será que essa glândula pineal aqui tem alguma ligação com o divino? A ciência está ligada à religião, sempre esteve. Né? Então, esses primeiros cientistas queriam descobrir quais são as leis universais do universo que Deus fez. Então, eram cientistas, mas eram também religiosos nesse início. A religião e a ciência nem sempre brigaram como a gente acredita. Então, o Descartes, nesse início, também queria entender qual era a ligação espiritual que acontecia através do corpo, e começou lá com a glândula pineal, e ele começou a entender como é que era a relação do corpo, a comunicação com o cérebro, e se criou um conceito que eu acho que não faz bem jus ao Descartes, mas a dualidade mente-corpo, que a gente é separado mente e corpo. Isso teve uma implicação que tem até hoje, a ideia de que doença mental é com um profissional, com um psicólogo ou psiquiatra. Já o corpo é o psicólogo, ou o fisioterapeuta, ou quem faz essas coisas do corpo. Então essa separação mente-corpo, ou o que a gente chama de dualidade mente-corpo, começou aqui com Descartes, só que agora com um embasamento bem mais científico. Afinal de contas, o Renascimento já estava dando toda uma base, né, empírica, a gente já tinha instrumentos bem qualificados em termos de mensuração, microscópio, e o desenvolvimento do método científico, que também tem a ver com Descartes. Né? Só que o que aconteceu? Num período assim, muito longo, né, do século XVII e XVIII, muito mais próximo, né, até o início do século XIX, a gente teve um meio século ali de uma mudança paradigmática, principalmente na Europa.
A gente começou a olhar a saúde e a doença. Se tiver muito barulho, vocês me avisem que eu fecho ali a janela, tá? Acho que o pessoal tem intervalo bem embaixo aqui, né? Fecha? Obrigado. Tem um cheirinho de comida aí. Que é um período romântico, que durou pouco tempo, só uns 50 anos. Mas sempre foi um período bem interessante, porque a gente começou a olhar a doença como uma forma mais, uma expressão do ser humano, uma expressão da individualidade. Não é à toa que a gente também teve na literatura isso, na filosofia, o existencialismo, de questionar quem é o ser humano, de valorizar a subjetividade. Então não era doença, era tu que tinha doença, mas qual era a relação disso? Chegava a ser, e isso nos quadros da época mostrava, quase um certo glamour em estar doente, né? Então isso tem a ver com a tua subjetividade, com o teu jeito de pensar, então uma valorização da subjetividade. Só que esse período durou mais ou menos 50 anos. Então na segunda metade do século XIX, com o positivismo, a gente começou a pensar já bem diferente. E teve uma mudança bem forte, que a gente tem resquícios até hoje, que é o chamado paradigma biomédico. Então, no paradigma biomédico, a gente deixou o romantismo rapidamente. O romantismo foi bem importante, foi ali que surgiu a psicossomática. Foi ali que surgiu a ideia de a gente questionar que mente e corpo podem estar interligados. Então, foi importante, apesar de ser muito breve. Mas no paradigma biomédico, com as ideias positivistas lá do Comte, a gente começou a deixar de lado tudo aquilo que não era empírico, que a gente não podia comprovar, que a gente buscava uma causa física. Então a gente tinha uma doença, a gente ia lá, tinha que ter alguma célula que estava disfuncional, senão a gente não acreditava ou não estudava. A gente precisava de uma base empírica para isso. Obviamente a gente começou a valorizar o quê? Muito mais a doença do que a saúde. Porque a doença era a célula que estava disfuncional, né? Era o órgão que estava com problema. Então eu começo a olhar para o órgão problema ou a disfunção. Isso vai ser tão importante porque isso vai atingir, porque a gente está falando de paradigma, todo um modus operandi social de olhar para o problema, de pensar qual é a disfunção, o que tem aqui e vamos ver o que está de errado para eu poder corrigir. E é uma ideia que vinha já desde lá do Descartes também. Tem alguma coisa errada, corta, apaga, faz uma cirurgia, retira, põe fora. Sem um questionamento de, mas vamos pensar melhor isso, o que será que levou isso a acontecer? Será que não tem uma relação com o estilo de vida? Nossa, estilo de vida você está falando agora, da década de 90 para cá, né? Uma coisa que eu acho que é interessante é quando a gente quando a gente ouve, a causa da morte daquele ator foi, ele morreu de, sei lá, o fígado, falência do fígado. Foi isso que matou ele, será? Foi uma consequência de escolhas que ele fez a vida inteira, ou durante boa parte da sua vida, a forma como ele lidava com essas emoções, principalmente as emoções negativas, de raiva, ressentimento, e as práticas alimentares, exercícios físicos. Então, o que matou foi a falência do fígado, ou as várias escolhas que ele fez durante a vida dele. Então, a própria notícia que a gente ouve de fulano morreu com falência no fígado já é um reflexo do nosso paradigma biomédico. A causa da morte, eu tenho que achar uma disfunção no corpo que explique mecanicamente, empiricamente, que é por isso que o corpo morreu. Isso é a influência do paradigma biomédico. Não diferente, as nossas formações também foram pautadas no paradigma biomédico, ajudadas também pela nossa evolução, né? O sapiens ele tende a olhar para o negativo, tende a olhar para o perigo para poder sobreviver. Então, não diferente, as nossas formações foram muito pautadas pelo paradigma biomédico. Então, a ideia é da gente poder ter um diagnóstico, de poder identificar o problema e poder sanar, retirar esse problema. Com algumas sofisticações, o que foram deixando o paradigma biomédico cada vez mais encantador, principalmente a ideia dos exames de imagem, eu posso ver o funcionamento, etc. É só fazer e vamos cortar, né? Porque agora eu sei onde é que é. Então o paradigma biomédico ele reina, ele é muito forte até hoje. Estou falando uma coisa que é estranha ou vocês tiveram uma formação diferente do paradigma biomédico? Todo mundo passou por aí, né? E alguns de nós entraram em contato, dependendo do professor, com o paradigma biopsicossocial, que eu chamo também de biopsicossocial e espiritual. Tá? Muitos têm medo de falar, com a ideia, né, de que espiritual, muito místico, não vou tocar, mas está lá na Convenção de Ottawa, em 1984, que a OMS também discutiu que a dimensão espiritual era fundamental para a saúde.
Então isso se discute, né, digamos, de uma maneira ainda acadêmica, não, a saúde, né, é multidimensional, né, a gente tem que falar sobre outras coisas, não é só saúde mental, ou só saúde social, ou só saúde, não. É um equilíbrio, um estado de bem-estar dessas 4 dimensões no mínimo. Só que quanto a gente pratica isso ou não, tem um grande gap aí, né? Tem um grande, talvez um abismo bastante grande entre o conceito da OMS, esse novo paradigma que está se tentando instaurar, né? Porque a gente ainda tem bastante, digamos, está bem arraigado, né, o paradigma biomédico. Tá? Então o que a gente tem do século XX em diante, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial? Uma tentativa de olhar para a saúde com de instaurar um novo olhar, um novo paradigma, que é o paradigma biopsicossocial espiritual, ou biopsicossocial para quem não quer colocar o espiritual no meio. Tá? O quanto isso acontece de fato, ainda está bastante lento o processo, a mudança paradigmática dura muito tempo. O Thomas Kuhn, que estudou isso, ele falava que a gente precisa de uma crise muito grande para mudar o paradigma, isso demora de 20 a 30 anos, só para a gente assimilar a crise e ver que aquele modelo anterior não serve mais. A gente precisa implementar um novo modelo. Talvez a gente não esteja nessa crise ainda, né? Enfim. E aqui que a gente vai trabalhar. Porque o terapeuta, dentro da abordagem da psicologia positiva, vai naturalmente considerar não só os sintomas, mas o bem-estar, o desenvolvimento das mais diversas áreas. Se a gente pegar aquela perspectiva eudaimônica que o Rafa explicou, bom, é um ser que, e aí se aproxima mais dos gregos, que está se olhando durante todo o espectro de vida. As decisões que eu tomo, como é que eu posso servir a humanidade, como é que está o meu propósito, o sentido da minha existência. Então, estou falando de variáveis muito mais amplas e que sim contemplam o paradigma biopsicossocial. Então, é ali que a gente vai trabalhar. Tá? Dentro disso começam a surgir modelos em saúde. O Rafa mencionou bem rapidinho o Corey Keyes, que é um pesquisador que vai se debruçar sobre isso. O que a gente tinha até então? E é um gráfico que eu até utilizava nas minhas aulas, que é pensar, por exemplo, a saúde como um contínuo, né? Onde a gente tem aqui a doença e aqui a saúde. E esse gráfico já é até, digamos, avançado para alguns, né? Poder pensar, tá, mas olha só, a saúde não é somente a ausência de doenças. Por que a gente quer aqui? A gente quer eliminar o problema, a gente está com ansiedade, depressão, vamos eliminar, né? Então a gente tira isso. Esse contínuo diz o seguinte, quando a gente não tem isso, a gente acaba tendo isso. Né? Eliminei os problemas, que também, como é um paradigma, né, tá no dia a dia. O que tu tem? Tu tá bem, tu não tem nada, logo tu tá saudável. Isso é bem clássico do paradigma biomédico. Não tenho problema, logo tu estás bem por exclusão, não por consequência lógica. Porque a saúde está baseada no quê? Na ausência de sintomas. Esse modelo linear ele pode ser interessante porque nos coloca a perspectiva que, tá, olha só, a gente não quer só eliminar o problema, a gente quer também pensar no ser humano que se desenvolve, que tem um propósito, que floresce. Então a saúde não é meramente a ausência de sintomas, como dizia lá a OMS em 1948, né, após a Segunda Guerra Mundial. Só que vamos pensar bem, qual é o grande problema desse modelo? Muitos de nós sofrem, por exemplo, de ansiedade em alguns momentos, contextualizada, né? Muitos de nós têm alguns sintomas ou até alguns transtornos. Só que muitos de nós também temos várias características de bem-estar subjetivo. A gente pode ter índices de florescimento bem altos, mas em concomitância com algum transtorno, com algum sintoma. E aí? Como é que a gente faz com esse modelo que é linear e que é reto? Ele já não responde mais, então. Tá? E aí tem várias teorias, tem o do professor Cloninger, por exemplo, que trabalha dentro da linha da psicologia da personalidade, que já fala num modelo muito interessante, que ele fala que a pessoa pode ser um esquizotípico benigno, que, ok, tem lá todo um transtorno específico, mas tem toda uma ideia, né, de bem-estar, né, que a psicologia positiva agora está deixando bem mais claro isso. E aí, esquizotipia, é um transtorno de personalidade, etc., mas olha só o funcionamento dele. Super saudável, e ele consegue lidar bem com aquela esquizotipia, produz super bem, etc.
Então, como é que os dois podem estar juntos? Então, nesse sentido que o Corey Keyes começou a se questionar que o modelo de saúde precisava ser revisto, ser repensado. E isso que vai basear o nosso olhar aqui nas nossas intervenções, tá? Antes da gente olhar o modelo específico, alguma coisa que a gente já tinha falado, a gente tem uma tendência a buscar ajuda pelo negativo. O paradigma biomédico está tão inserido na sociedade, e a gente sabe disso, a gente vai buscar a solução para o problema. Né? Então, quando ele surge o problema é que a gente vai, geralmente, o fator motivador, que a motivação está ligada à necessidade, né? Então, a necessidade é a dor, é o problema, e isso normalmente faz com que a gente busque enfim, né, o terapeuta ou o profissional de saúde para eliminar aquele problema. Tá? A gente dá um peso bastante grande ao problema, já falando sobre isso, que é uma construção não só evolutiva da nossa espécie, mas também paradigmática. Todos nós somos resultantes do paradigma biomédico nas nossas formações. Os terapeutas são sugados pelo modelo biomédico, que é um modelo muito encantador também, que geralmente traz relações mais verticais, onde o terapeuta é mais importante, é ele que direciona o processo. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais ele é o meu paciente, e ele sendo meu paciente, ele é mais passivo, eu direciono o processo, eu tenho mais poder. Então, o paradigma biomédico ele é muito encantador, porque ele também, em termos de subjetividade, ele trabalha numa lógica geralmente muito mais vertical do que horizontal. E tem evidências, e está sendo mostrado, então eu quero fazer parte disso tudo, então isso encanta muito. Vamos falar mais da nossa área, né? Os terapeutas. Mas isso também nos suga, nos deixa bastante limitados, nos deixa com uma dificuldade de transitar entre modelos, que também era um papo que a gente tinha ali no intervalo. Né? Não, olha, eu sou dessa linha teórica, é uma identificação, né? Tipo, é só o que eu faço e a gente acaba também não transitando diferentes áreas. Então, o paradigma biomédico ele foi muito interessante para vários progressos em termos científicos, identificação de uma série de sintomas e doenças, mas ele também nos engessa e às vezes até nos escraviza sem que a gente se dê conta. Eu acho que o pior de tudo é a captura da subjetividade. O terapeuta fica tão imbuído de um ego tão inflado, de uma circunstância de poder que não enxerga mais o outro. Né? Com certeza. Esse eu vindo de outra área. Sim, é legal. E uma outra questão que é bem interessante aqui para a nossa intervenção, os profissionais têm a dificuldade de olhar o contexto. Qual é o contexto desse indivíduo, né? A Adriana também vem com uma formação mais social, pelo que eu vejo pelo vocabulário, né? De subjetivação, de pensar, tá, ele estava inserido em que meio, então ele também é produto desse meio. E vamos pensar mais em termos de clínica. Tá, ele tem esse problema ou ele está com esse problema? Essa pessoa, ele não está conseguindo lidar com essas situações, mas em outros momentos de vida será que ele conseguiu? Ou em que contexto ele apresentou forças de caráter que foram suficientes para ele ter estratégias de enfrentamento que para outros problemas deram certo em determinados contextos, mas que talvez nesse não está dando certo? Então, olha só, tem uma perspectiva de tempo, de contextualização, onde foge somente das características do indivíduo, onde ele é ou não é, ele tem ou não tem. Né? Aí a gente vai tirar ou vai colocar. Não é só o indivíduo, ele está inserido em algum momento, né, de um processo sócio-histórico e que também, dentro do seu espectro de vida, pode ser que em algum momento ele tenha apresentado características que precisam ser reforçadas ou lembradas dentro da forma como ele enxerga a vida. Então isso faz parte do processo terapêutico, mas a gente tem essa dificuldade de olhar para o contexto, porque a gente olha muito a pessoa, o indivíduo. Tá fazendo sentido? Também tem como a intervenção que a gente está trabalhando é muito baseada nas forças de caráter, tem um outro probleminha que a gente identifica também, que é a falta de informação da perspectiva das forças. É algo ainda muito novo, muito recente, poder falar em forças talvez para um grupo muito pequeno de pessoas, principalmente de terapeutas, né, que estão já trabalhando esse modelo. As perguntas sobre os problemas seria super natural em clínica, né? Mas não perguntar sobre o que vai bem não é um absurdo. Não tem na sua anamnese nada que fala sobre... Eu tenho na minha anamnese lá, por exemplo, uma pergunta que é o quão importante é a espiritualidade e a religiosidade na tua vida, de 0 a 10? E qual é a frequência que tu pratica?
Porque eu sei que por pesquisas, se tu pratica alguma coisa 3 vezes por semana, tu tem muito mais correlação com coisas de saúde. Então eu já tenho isso na minha anamnese, essa pergunta já está lá. Já tem na minha anamnese lá o espaço para botar 6 forças de assinatura. Então eu vou pedir para todo mundo fazer o VIA. Então você já está lá. Mas se eu não fizesse isso, não seria absurdo. Tá ok, não, ele não pergunta nada sobre isso, tá ok, porque o negócio é a gente perguntar qual é o problema. Afinal de contas, o cliente já chega com uma queixa, vamos investigar, vamos ver qual é o problema e vamos tentar eliminar esse problema. Mas não perguntar sobre, tá ok. É super plausível não perguntar sobre as coisas positivas. Só que tem uma questão que em algum momento, acho que o Rafa também comentou, que a educação contínua, principalmente naquela fala dos superterapeutas, que estão sempre se revendo, sempre se questionando, e também formações, digamos, mais abrangentes, como as da psicologia positiva, acabam ajudando a gente a digamos, deixar esse probleminha aí mais light, né? Porque a gente começa a olhar para o positivo como natural, a gente começa a olhar como fundamental para a gente poder sentar e dizer, não, só um pouquinho, vamos ver os recursos, não somente os problemas. Então isso acaba ficando tão naturalizado, com aspas aqui, na visão do terapeuta, só que a gente tem que estar indo atrás, a gente está se questionando. E de novo, falando de um clichê, nós somos os nossos principais instrumentos de trabalho, nós somos a principal ferramenta. Então não tem como a gente não se olhar, não se rever. Então esse é um dos grandes questionamentos aqui. A gente sabe fazer isso, será? Desfocar do indivíduo e ver o contexto? Em termos daquilo que nos foi ensinado, vocês acham que a gente tem capacidade? Desenvolver, né? Não está tão... Não, eu penso que na formação, quando a gente pensa na formação mais tradicional, é algo que muitas vezes passa batido. Mas é fundamental, né? Fundamental. Passa batido, né, na nossa formação. Minha experiência foi essa também, não sei como é que é de vocês. A gente pega o DSM, olha para o indivíduo, Exatamente. estuda de vinhetas que mal falam do contexto e que mal buscam recursos, que mal buscam... como é que ele conta a história? A formação da psicologia, na verdade, ela não é uma formação em psicoterapia, no primeiro momento, né? Então ainda passa depois por uma escolha aí bem técnica também, porque ainda está fragmentada em linhas, né? Depois. Sim, tem esse outro problema das linhas, né? Das escolas, técnicas, né? das teorias de personalidade, né? Que acabam, né, se fechando também, né? E eu acho que essa visão, na verdade, o contexto, na verdade, não é fragmentar, é entender. Dentro daquilo ali, da visão do ser humano que eu escolhi, né, para trabalhar com as pessoas, e o máximo que a gente vai fazer desse contexto é ver o que a teoria permite. Que muitas vezes a teoria permite especular ou interpretar sobre isso, então até ali que eu vou, ponto. É fácil fragmentar, esse é o modelo dos médicos. Eu só olho para aquilo ali. E a gente também está dentro desse contexto muito forte na nossa sociedade. A gente foi subjetivado, né? Dessa forma. E o cliente e as pessoas que também, elas também... O próprio nome paciente, né? Nós que somos humanistas, né? A gente sempre chamou de cliente, né? E a gente, eu ouço isso há muitos anos. Mas chamar cliente parece uma coisa meio comercial, né? Bom, mas paciente fala bem do paradigma biomédico, né? Então não é à toa que a gente fala cliente. Tu sabe, eu vou dizer, desculpa também, que eu não quero tempo assim, mas eu vou compartilhar uma questão bem pessoal, assim. Desde o momento que eu comecei a rever os meus conceitos e tentar me abrir, né, me florescer como terapeuta, assim, a questão, eu sempre trabalhei com pacientes, né? Isso para mim era natural. E eu tinha esse preconceito. Eu, naturalmente, a terminologia paciente não me é mais capaz de entender. Eu ainda não entendi bem a questão do cliente, mas talvez tenha uma outra terminologia. No intervalo eu posso te explicar melhor daí. Podia... Tá. Eu pelo menos vou te dar a explicação que o Rogers deu daí. Tá. E a gente sabe avaliar o que vai bem, que é um outro problema, né? Que talvez a gente tenha na nossa formação.